Vamos dizer que ele segue um formato tipo um exército, né? Mas é tudo voltado para brincadeira, para o lúdico também, e para ensinamentos. Então, você entra ali por baixo, né? Então, você tem que saber obedecer, porque são feitos em grupos, né? Que são chamados de tropas e patrulhas. Então, são grupos que praticamente são para concorrer entre si. Então, tem um monitor que comanda aquele pequeno grupo e você tem que saber obedecer. Mas aí você vai, né, você é estimulado a ganhar, conquistar seus distintivos, né, promessa, primeira classe, especialidades, e com isso você vai subindo. Daí você vai, depois de um tempo, você passa a comandar dependendo de como você alcançou, né, os seus instintivos, de como a chefia viu, né, o seu desempenho, aí você aprende coisas como responsabilidade, trabalhar em grupo, trabalhar com a equipe e trabalhar sozinho, né? A conquista dos distintivos é uma coisa com você mesma, mas trabalhar em grupo para fazer a gincana, a brincadeira, é trabalhar no coletivo. E eu participei do campeonato, não, do acampamento mundial, né? Na verdade, do Pan-Americano e do Mundial, que tem a cada 4 anos, né? Como são grandes eventos que geralmente são a cada 4 anos. E para o acampamento pan-americano, você tem que conquistar a segunda classe. E para o mundial, você tem que conquistar a primeira classe. Então, eu conquistei, eu fui para os dois. O mundial foi no Canadá, foi em Alberta. E é sensacional, né? Muitas atividades e você conhecendo pessoas do mundo inteiro. Uma curiosidade, assim, hoje já evoluiu bastante, mas na época em que eu fui para o acampamento mundial, haviam dois grupos de destaque no Brasil, né? Um que era o meu, chamava Cupercotia, e o outro que era chamado Caramuru. Esses dois grupos, eles tinham uma linha de descendentes japoneses, certo? Nenhum exatamente fechava. Você, vamos dizer, era um requisito para você entrar ser um descendente? Não. Mas é que o meu, por exemplo, o Copercotia, ele era patrocinado, vamos dizer assim, pela Cooperativa Agrícola de Cotia, são de imigrantes japoneses e tudo mais. Tanto que a gente tinha também pessoas que não eram descendentes e estavam por ali também. Mas na sua maioria era assim. E o Caramuru também era assim. Então você vê a delegação brasileira que foi para lá, porque foi praticamente 2 ônibus. Assim, complicado, 2 ônibus, dava para saber porque a gente do Canadá, a gente fez toda a costa oeste dos Estados Unidos. Né? Depois do acampamento, a gente veio turistando, né? E eram 2 ônibus praticamente só com descendentes japoneses, né? E o pessoal olhava aquilo, a delegação brasileira, e achava muito estranho, né? Uma delegação brasileira só ter descendente japonês, praticamente. Mas isso me deu muitos valores, né? Depois, uma outra ocasião também que me ensinou demais foi quando eu fui trabalhar no Japão, né? Foi ali para a década de 90. Eu fui com outras intenções do que a maioria foi, a maioria ia para ganhar dinheiro, para depois voltar a comprar sua casa, comprar seu carro. Eu já não fui com essa intenção, eu quis conhecer o país, os costumes. Então, a primeira empresa que eu trabalhei lá foi a Kawasaki, né? A Kawasaki, a gente no Brasil, acho que conhece mais pelas motos, a moto Ninja, mas a Kawasaki faz coisas muito variadas. Onde eu estava trabalhando era uma cidade imensa, né? Só a fábrica, vamos dizer assim. E eu trabalhava no setor de gerador de luz, né? E eu ia, a princípio, eu ia trabalhar
na linha de montagem das motos. Mas ali eles fizeram uma outra entrevista e falaram: a gente vai fazer uma coisa diferente com você. E enfiaram num outro lugar, onde a linha de montagem é um trabalho sequencial ali, né? Você faz sempre a mesma coisa. Agora, onde eu fui, era para ser um ajudante geral, né? Então eu fazia de tudo ali. E a minha conversação, assim, eu não tinha um japonês fluente, né? Mas era um intermediário. Mas eu conseguia me comunicar. Eu misturava japonês com inglês, com mímica, né? Então, com isso eu conseguia me fazer entender e conseguia entender os outros. Então, era o que bastava, vamos dizer assim. Acho que muita gente ali não conseguia lidar com isso e às vezes falava até melhor do que eu, mas acho que ficava naquilo de fazer a coisa certa. Ele queria falar certo. Se não fosse para falar certo, ele não falava. E eu, como tem, por exemplo, esqueci, né, o nome, aquele treinador de futebol ali que o negócio falava inglês bem engraçado, bem errado, vamos dizer assim, mas ele conseguia se comunicar. É isso que importa. Às vezes a Joel gente Santana. isso mesmo. Então, ele consegue se comunicar, é isso que importa. E às vezes acho que a gente se trava nisso. Se a gente vê para a nossa vida, a gente pode ser muito exigente nas coisas, né? Eu aprendi uma coisa também que eu tento aplicar sempre e ver, né? Tem um ditado, é mais para a questão do empreendedorismo, mas isso a nossa vida, acho que a gente empreende na nossa vida pessoal e fala que feito é melhor que perfeito, né? Que se a gente tenta fazer aquela coisa de um jeito perfeito. Quem sabe isso daí vai demorar muito e quem sabe nem vai sair do papel. Já fiz muito disso, mas às vezes, como é que você vai saber se o negócio é perfeito? Você não vai saber. Quando você bota, sei lá, um projeto, como eu fiz um curso online, né, sobre acessibilidade e inclusão, eu peguei nisso, eu não achei que estava da melhor forma para abrir e lançar para as pessoas, mas eu lancei, porque aí com as opiniões, tem gente, às vezes você pensa que não está bom, mas está bom para as pessoas, ou o contrário. Então você vai pegando opiniões e você vai melhorando. É assim que a gente acho que consegue evoluir melhor, né? Porque senão, se a gente ficar nisso, a gente posterga demais. Essa outra foto da direita é para falar do esporte. Eu sempre gostei, vamos dizer, de esporte, mas depois da lesão, né, que eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001, né, tive uma lesão medular. Eu vou falar aí melhor, deixa eu só colocar essa questão do esporte. Eu fiz a reabilitação, né, na CD e ali são 3 meses de reabilitação, um espaço muito curto, que eles falam que é para te ensinar as atividades da vida diária, ou seja, o básico. Isso porque, se você for ver o número de pessoas com deficiência que surgem a cada dia, né? Cada dia deve ter vários aí. E são poucos centros de reabilitação que existem no país. Então, ali tem uma fila de gente querendo entrar. Então, você não pode ficar ali ocupando espaço. Então, primeiro te dão o básico e dali você segue o caminho. Eu sabia que depois da reabilitação, estava acabando já os períodos de 3 meses, eu falei, o que eu vou fazer? Eu ainda não estava pronto para voltar a trabalhar ou fazer alguma coisa, até porque o negócio eu não estava empregado. Eu fui para o Japão 4 vezes, fiquei um ano cada vez lá. A última vez foi 28 de fevereiro de 2001. E o incidente aconteceu 17 de abril, foi um mês e meio depois. Então eu estava voltando, estava me situando de novo aqui no Brasil. E daí aconteceu isso. O, daí o pessoal me sugeriu ir para o esporte. Eu falei, eu gostei, negócio, eu experimentei alguma coisa ali, natação, não sou muito
esportes de água, e daí eu vi o tênis de mesa, aí comecei a praticar. Daí, isso é uma coisa que eu sempre recomendo, porque às vezes vem gente buscando uma ajuda, principalmente familiares, e falar, meu irmão teve um acidente e agora está numa cadeira de rodas, faz um ano que ele não sai de casa. Fala, o que eu faço? Fala, bota ele no esporte, né? Procura um clube que tenha atividades de paradesporto, porque primeiro ele vai se exercitar, o físico, isso que é muito bom, né? Você trabalhar questões de força, de equilíbrio, para você conseguir tocar a sua vida, né? A gente precisa ter habilidade. Se eu jogar minha mão não, minha cadeira na mão de alguém que tenha força, mas ela não sabe empurrar direito a cadeira, ela não tem uma técnica, ela não consegue levar a cadeira em diante. Assim. Você precisa, no uso, né, na prática, você descobre muitas coisas, muitos truques aí para tocar a sua cadeira. Então, ali na equipe ali onde eu treinava, tinham pessoas com deficiência há mais tempo, né? Com o mesmo tipo de deficiência que eu. Então, eles já estavam experientes, né? Eu era um bebezão. Negócio e o pessoal me ensinava várias coisas que, às vezes, na fisioterapia não foi passado. Daí, da socialização, né? Daí eu fiz amigos ali, e o pessoal, a gente era uma distração também. E daí, ficando um pouquinho melhor, eu passei a ir para campeonatos lá em Goiânia, Curitiba, Rio de Janeiro, vários campeonatos. Então, me dá uma sensação de independência, né? de poder. E o pessoal era bom porque era quase um personal trainer ali para a vida, né? Que a gente imagina, a gente uma vez foi para Curitiba com não sei quantas pessoas, não tinha hotel para ficar, e até muita gente às vezes nem tem condições financeiras. O que a gente fazia? Dormia na quadra do ginásio ali, botava uns colchonetes no chão e dormia lá no chão. Mas daí o pessoal fala, se vira aí, desce da cadeira e sobe sozinho, é com você, a gente não vai ficar te ajudando. É claro que se eu realmente não conseguisse de jeito nenhum, eles não iam me largar na mão. Mas era para dar uma provocada e você conseguir a sua independência, ter as suas habilidades aí, e você conseguir fazer as coisas sozinho. Então, e uma coisa assim, o espírito de atleta, né, vamos dizer assim, também me ajudou bastante. O atleta, vamos dizer, pegando o tênis de mesa. Ali, meus colegas que treinam comigo, no treino são colegas. No campeonato eles são meus adversários, certo? E daí todo mundo contra mim e eu querendo ganhar a medalha de ouro. Nenhum atleta vai para ficar em segundo lugar. Então eu queria vencer sempre. E na vida eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Sei lá, eu querendo ir lá fazer uma compra no supermercado. A partir do momento que eu saio aqui da minha casa, você vai encontrar um monte de obstáculos, de adversários que vão te atrapalhar nesse percurso. É buraco, né, calçadas sem rebaixamento, carros atravessar a rua, depois ali no supermercado, produtos lá no alto. Então você vai ter que passar por muitos obstáculos, mas você tem que vencer todos eles. Então eu vou vencer todos eles, comprar o produto e voltar para casa. Essa vai ser a minha medalha, né? Então, o atleta acho que não se deixa, né, abater frente às adversidades, assim, ele sempre vai querer vencer. Então, eu achei que isso me ajudou bastante. Né? Vamos para o outro slide. Eu falar aí o meu ocorrido, né? Eu falei, em 2001, levei um tiro no sequestro relâmpago. Estava indo ali para o
aeroporto, né, visitar uns colegas no aeroporto de Congonhas. E depois eu estava voltando para casa. Eu não tinha carro, né? Eu estava vestido de terno, com uma pasta. Só que eu acho eu acho, não, eu mexi nos dólares lá dentro do aeroporto. E aeroporto tem umas quadrilhas que ficam de olho em você ali e avisam o pessoal lá fora, né? É todo um esquema. E me marcaram. Sei lá o que o pessoal achou que eu fosse. Hoje o aeroporto está mais popularizado. Em 2001, quem sabe ainda era um lugar meio elitizado. E daí me mandaram pegar lá fora. Então, eu estava andando, eles estavam com o carro ali esperando eu passar, saíram do carro e me meteram dentro do carro. E a gente ia para o caixa eletrônico. Só que eu tinha ido para o Japão e eu tinha fechado minha conta. Eu voltei, eu só tinha reaberto, praticamente não tinha dinheiro no banco. E daí eu pensei, que esse pessoal vai fazer? Porque os ladrões, mesmo quando eles conseguem o que querem, vamos dizer que o objetivo é o dinheiro, eles ainda te maltratam ou até te matam, né? E qual ia ser a reação deles se não encontrassem dinheiro? Eu acho que eles queriam descontar em mim. Então eu falei, eu vou fugir agora. Quando o carro parou num semáforo ali, fui abrir a porta, saí correndo, daí eles atiraram, certo? Isso eu conto aqui uma história, mas é uma coisa muito rápida. E as pessoas me perguntam assim, mas por que você fugiu? Falei, amigo, o negócio não dá para, na hora, você tem um raciocínio assim. Será que eu fujo ou será que eu não fujo? Quais as consequências? E ficar fazendo uma análise. É uma coisa instinta, até porque você está numa tensão muito alta. E foi isso que eu fiz. É. Aí, uma coisa que me ajudou muito e que não tem receita é que eu tive uma boa aceitação da minha condição. Lá mesmo no hospital, eu falei, bom, se eu vou ficar de cadeira de rodas, eu quero ser feliz de cadeira de rodas. E então vou buscar a melhor maneira de fazer isso. O que passou, passou. Ficar triste, ficar se questionando por que isso aconteceu comigo. Você não vai ter resposta. E você só vai ficar se amargurando, amargurando você, amargurando a sua família. Não tem nada de positivo nisso, né? Então, esquece. Aquilo passou e vida que segue. E daí também eu vi que a vida pode ir embora num segundo. Felizmente, eu não fui embora. Então, tive uma outra chance. Então, será que amanhã eu estou aqui de novo? Já não sei mais. Então, eu vou viver minha vida intensamente, né? Da melhor forma possível. Nessa vontade de viver intensamente, colhi muito mais alegrias, colhi tristezas também, porque a vida não é só alegrias, mas é também você saber ver as coisas ruins como um ensinamento, né? Eu falo que é botar sua cabeça para ser algo como um lixo reciclado, certo? Você pega ali do lixo, tem coisas boas que você pode aproveitar, dar fazer, pegar um negócio e fazer de uma outra forma ali, né? Que é fazer a reciclagem ali dos plásticos, do papel. Tem coisas que você não vai servir. Então, essa coisa que não serve, pega e joga fora mesmo, né? Então, das coisas ruins sempre vão ter ensinamentos. Aliás, é dos ensinamentos, das coisas ruins, é que a gente aprende. Acho que, às vezes, quando a coisa é muito fácil, e a gente não guarda muito isso. E eu acho que é isso porque a, adquirir a deficiência foi uma das melhores coisas da minha vida, né? Não exatamente do fato de adquirir a deficiência, mas como eu consegui lidar com isso, certo? Não, se me botasse lá para trás e eu pudesse escolher, eu não tiraria isso da minha vida,
certo? Eu não acho que se não tivesse passado por esse choque, eu teria a cabeça que tenho hoje. E que, sabendo lidar com a vida, eu consigo fazer muita coisa, assim, né? Acho que muito mais coisa do que uma pessoa que caminha. As pernas não são. Ter o movimento das pernas não é a grande dificuldade. Você não enxergar, você não ouvir, ou qualquer outra coisa, às vezes não é a grande dificuldade. A dificuldade é a forma como você pensa. Se você saber pensar de um jeito legal, a sua vida vai ser muito boa. Daí eu quis voltar, né, a fazer as coisas que me davam alegria. Então, uma delas era passear, viajar, e eu comecei a ver isso para mim mesmo, sem intenção nenhuma. Só que eu vi que meus outros colegas começaram a ver que eu estava passeando, e eles começaram a pedir dicas, informações. Falei, como é que você fez? Para onde você foi? Passa dicas, informações, leva a gente junto. Ou por que você não trabalha com isso? Fala, não tem ninguém que trabalha com isso. Você podia ajudar a gente e, ao mesmo tempo, ganhar um dinheiro. Aí eu peguei essa ideia. Eu fui fazer uma faculdade, um curso superior de turismo, porque achei que eu precisava entender o que é o turismo, né? Uma visão profissional. É diferente do turista que vai viajar. Ele pode ser um turista profissional, vamos dizer assim. Mas agora você oferecer o turismo já é uma outra coisa. E da questão da deficiência, da acessibilidade, a minha universidade foi meus colegas, minhas relações de amizade, isso, aquilo. Você tendo a convivência, você aprende muito, né? Aprendi muito, até porque também naquela época não tinha praticamente cursos para te ensinar esse tipo de coisa, mas me valeu muito e ainda hoje eu trabalho muito em cima disso, né? Quando se fala acessibilidade, né, o pessoal vai correndo para leis e normas. Falo que leis e normas, às vezes elas são falhas e tem algumas que estão até erradas, porque conceitos mudam, né? Novos produtos surgem, e daí as coisas que antes, não que quando foram criadas eram ruins, mas depois ficaram obsoletas ali, né? Agora, se o telefone com fio, aquele de discar, ele não era bom, na época que foi criado, nossa, era ótimo, era a melhor coisa que tinha. Agora, alguém tem um telefone de discar? Ninguém. Isso daí já ficou obsoleto, né? Então as coisas mudam, as coisas giram. E daí eu sempre estou em contato, né, com as pessoas com deficiência, para saber qual a opinião delas em relação às questões de acessibilidade, em vez de ficar tirando ideias, até porque sabe como é que é feita as normas, né? A BNT, eu já fui em reuniões da BNT, são reuniões livres, você, qualquer um participa, e dali se tiram algumas ideias, conclusões. Se não tiver ninguém qualificado ali, o negócio não vai sair uma coisa legal. E na BNT 9050, por exemplo, que é voltado para edificações, já fui em umas reuniões, praticamente não tem pessoas com deficiência. Tem pessoas que, até pessoas de boa vontade, um bom conhecimento, né, da questão da acessibilidade, mas mesmo assim, por mais eu tenho, por exemplo, amigos arquitetos que são muito dedicados, só que eles não vivem, né, essa dificuldade. Eu sou meio que obrigado a viver isso. Então, para todo lado que eu vou, eu tenho que ficar de olho na acessibilidade. E daí eu vivo situações novas. Só que uma característica minha é que, frente a um obstáculo, eu vou querer resolver ele. Eu quero pensar em alternativas, em como fazer isso. E é isso, vamos dizer, meu estudo, meu laboratório. Então, eu criei a Turismo Adaptado, que era uma empresa voltada com foco para acessibilidade e inclusão no turismo, né?
isso me deu uma bagagem muito grande, né? Fiz consultorias, ali na foto da esquerda ali tem uma consultoria que eu fiz ali para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Foi incrível, assim, é um dos lugares que eu já levei pessoas que o pessoal mais gostou, né? Porque a natureza, a ideia foi capacitar os guias, porque a natureza, você não vai exatamente colocar acessibilidade, você não vai colocar elevador para subir na cachoeira, né? Ou cimentar o caminho até o rio. O negócio você tem que deixar a natureza. Então, quem está mais ali para te dar o auxílio é os guias. E daí os guias têm que saber como lidar com você, como lidar com uma pessoa com deficiência. Ali na foto do meio, palestras que eu dei, essa palestra foi lá na Colômbia, né? Então o pessoal me chamou, me convidou, eu posto muita coisa na internet, né? Eu acho que sou um dos pioneiros, assim, que coloca coisa na internet. Na época em que eu comecei, havia um poucos blogs, sites, ou mesmo redes sociais. Hoje em dia já tem bastante. Então, eu já tenho na internet aí bastante bagagem, né, de informações que daí o pessoal, quando vai procurar no Google, me acha. Então, e daí até pessoal lá de fora, né? Já dei palestras em vários países. E a mídia também é um assunto que instigava muito a mídia, né? Já dei entrevistas aí em todas as redes de TV abertas. Ali essa foto da direita é lá no Shark Tank. Me chamaram lá, apesar de eles não comprarem minha ideia, mas ter ido lá foi uma, uma grande alegria, assim, também, de já, vamos dizer que é ir para a final, né? Apesar de não ter ganhado a medalha, que seria ter sido escolhido, eu participei desse programa. Vamos para o outro slide. Aqui eu vou colocar assim algumas ideias, né, que às vezes para algumas pessoas podem ficar confusas, porque eu já passei por algumas situações em que eu vi que as pessoas não compreendiam bem, falam muito, mas às vezes não compreendem tanto, né? A diversidade é chamar para festa, a inclusão é chamar para dançar. Pegando um cenário assim, vamos dizer, da festa, então, você não chamar, você não dar bola, não ligar, não fazer nada pensando na pessoa com deficiência, fazer uma festa totalmente inacessível, isso é a exclusão, né? Segregação, vamos dizer, é você fazer uma festa só para pessoas com deficiência. Você tem a festa ali, imagine, vamos dizer, um, uma festa grande, né? Um Rock in Rio. Tem o Rock in Rio, vai falar, vamos pensar nas pessoas com deficiência? Então vamos fazer o Rock in Rio acessibilidade. Fala, não, isso é segregar, né? O negócio é trazer, incluir, é trazer as pessoas com deficiência para o Rock in Rio que todo mundo vai, né? Tá? A integração, né? Você só chamar a pessoa, assim, falei, vocês podem vir para o Rock in Rio, né? A gente está de portas abertas e tudo mais, né? Você coloca uma rampa para entrar e acabou. Mas cadê o banheiro, né? Aonde eu vou conseguir? Eu consigo chegar ali perto do palco, ou coisa parecida, né? Então, quando você só chama, né? Como às vezes acontecem nas escolas ou mesmo em ambiente de trabalho, né? Pega, contrata a pessoa e joga ela lá. Ou o aluno pega, ele está na sala de aula, mas ele não está conseguindo assistir a aula, né? Isso você está integrando, mas ainda não é inclusão, né? Inclusão é você ter um espaço acolhedor que te dê as condições, né, de você trabalhar, né, uma pessoa com deficiência visual ter um computador com um sistema de leitor de tela, com uma pessoa com deficiência ter um banheiro acessível no lugar. Então, e toda equipe, né, toda turma conseguir acolher e participar junto com ele no trabalho, na escola, seja onde for.
Isso sim é inclusão. Vamos para o outro slide. Aqui também é uma coisa que eu sempre coloco, né, que é você dar oportunidade, né, oportunidade para as pessoas, porque em alguns lugares, né, negócio, a oportunidade não está bem clara, né? Tem quatro imagens, né? A primeira imagem que fala que é a realidade, que é uma coisa muito com diferença muito grande, né? Inclusive tem o garotinho que lá está no fundo do poço, né? E o outro que está ali com um monte de caixotes ali em cima para ele assistir o jogo, né? É um estádio ali, é um jogo de beisebol, né? Na verdade. E ele quer assistir, pegou todos os caixotes ali para ele conseguir assistir ali do ponto mais alto, porque é o lugar mais legal que ele pode ter. Mas enquanto ele está ali no alto, tem gente que não consegue assistir, né? A igualdade, né, que falam muito em igualdade, mas também você vê, tá todo mundo em igualdade, tá todo mundo com um caixote. Mas só que tem gente, as pessoas são diferentes, né? Tem uma mais alta, uma com uma estatura média e outro baixinho. Ali que o mais alto consegue assistir, com a estatura média, com esforço ainda consegue, agora o baixinho não consegue. Vamos dizer, eles estão, pelos fatores externos, eles estão em igualdade. Daí falam a equidade. A equidade é você é, botar em igualdade de condições, né? Todo mundo ali, então, o mais alto, na verdade, não precisa exatamente do caixote, passou para o outro, para o mais baixinho, para ele conseguir assistir, deles ficarem equidade. Agora, pensar em injustiça, né? A coisa, em vez de ter, é claro que isso daí é um cenário, né? A gente imagina, se a gente não tivesse cercas aqui ou coisas, divisões aqui no Brasil, o que seria, né, de um jogo num estádio? Mas são imagens meramente ilustrativas, vamos dizer assim. Mas às vezes é você eliminar a questão do problema. O problema não é a cerca que dificulta a visualização, então vamos tirar a cerca, em vez de tentar ficar fazendo adaptações. Então, é claro que nem sempre, ou às vezes é difícil você colocar aí, esse tipo de situação, pensar na justiça, mas é que também em muitas situações o pessoal sequer pensa nisso, né? Então, isso daí precisa vir mais à tona, né? Eu falo que a acessibilidade e a inclusão, elas precisam ser parte do assunto, e não um assunto à parte, certo? Você, para fazer as coisas, os projetos, planos, tudo, você tem que considerar isso, e não deixar para depois. Muita gente não pensa, só que isso às vezes vem à tona, né? Como, sei lá, imagine um shopping, se construir o shopping sem pensar em acessibilidade, depois o problema vai vir, inevitavelmente, certo? Vai vir reclamações, isso, e quem sabe baixar o Ministério Público e fechar o shopping, até que você coloque acessibilidade, né? A gente tem leis, normas aí muito boas até. A questão é que elas não são sempre cumpridas, né? E que as questões de reclamação, né, de reivindicação, não são tão fáceis aqui no Brasil, né? Como às vezes nos Estados Unidos, as reivindicações, protestos e coisas mais funcionam bem melhor lá. Aqui não funcionam tanto, por isso às vezes desanimam as pessoas, né? Vamos para o outro slide. Aqui eu quero colocar assim alguns exemplos, né, de pessoas, porque pensam na pessoa com deficiência como um ser muito frágil, indefeso, aquele que precisa de ajuda. Eu até tenho assim alguns conceitos que para mim vêm muito dessa questão
de ter a pessoa com deficiência como um ser frágil. Um dos negócios que eu coloco, que eu sempre dou como exemplo, é usar a escada rolante, né? Porque praticamente o próprio fabricante até já não recomenda, né, o uso de pessoas em cadeiras de rodas na escada rolante, até carrinhos de bebês ou outro tipo de coisa, né? E daí os lugares, shoppings, isso eles acabam proibindo, né, de você usar. Mas aí eu pergunto, por quê? Eu aprendi a andar de escada rolante. Eu vi um vídeo há muito tempo atrás, vídeo de um americano, fiquei olhando, né, olhando bastante do jeito que fazia. Um dia, acho que foi num metrô, junto com os colegas, daí eu vi a oportunidade e pedi ajuda ali para os meus colegas, falar, fica aí na retaguarda, né? Não me segura. Deixa eu ir, só me ajuda se eu precisar. E daí eles disseram que eu consegui. A gente fez mais algumas vezes, subiu e desceu, e eu consegui. Aí já peguei confiança técnica e hoje me ajuda bastante, né? Em muitas situações. Mas falam, a rodinha da frente ali, a roda da sua cadeira de rodas pode enganchar ali no meio dos degraus. Falei, o seu sapato também pode enganchar ali no meio do degrau, né? Mas você pode cair. Mas qualquer pessoa pode cair, certo? Mas se for a primeira vez, né, que você nunca usou, imagina um cadeirante nunca usou uma cadeira de rodas, vai usar uma escada rolante, esse negócio é perigoso. Essas pessoas sempre têm uma primeira vez, então a gente tem que instituir um curso de uso da escada rolante. Isso daí, se fosse para isso, teria que ser para todo mundo. Então, para mim, eu não vejo que o que seria de mais perigoso para mim que não seria perigoso para qualquer outra pessoa, certo? É claro que a pessoa tem que ter a consciência de que ela precisa aprender o jeito certo de fazer, certo? Mas não, para mim, isso é ver com muita fragilidade a pessoa com deficiência. E em São Paulo, o metrô de São Paulo, ele já permite, certo? Ele já tem uma outra cabeça, certo? Até indica, se você chegar ali e falar, eu quero ir para o Jabaquara, a estação Jabaquara, como é que faz? Fala, olha, pega o metrô, pega ali o vagão da direita, tem elevador aqui, tem escada rolante ali. Fala, você quer ajuda? Fala, não, não, obrigado. Então, boa viagem. É isso, certo? A coisa de inferiorizar, né, a pessoa com deficiência ainda é muito comum, mas você tem, vamos nesse exemplo, Daniel Dias. Daniel Dias, acho que é o maior atleta, pelo menos em resultado, né? Se eu falar em maior atleta, acho que uh, Pelé é um super atleta. Acho que o Pelé é o único cara que vai parar um mundo, né? Nem Silvio Santos, esses caras que param o Brasil, mas Silvio Santos não é conhecido no mundo. Pelé é idolatrado no mundo inteiro. Quando Pelé se for embora, ele vai parar o mundo. Mas acho que abaixo do Pelé, acho que Daniel Dias é o cara que mais conseguiu resultados. Imagina, olha, medalhas em Paralimpíadas, só em Paralimpíadas, né? Porque se for contar o resto, tem centenas aí, acho que milhares de medalhas. 14 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze. Isso daí é nas Paralimpíadas não, não, de Tóquio não. Esse daí é no geral. Mas imaginem, 14, acho que nem o Brasil, numa versão aí nas Olimpíadas de Tóquio, tem um slide mais para frente, vai colocar, acho que ele ganhou mais do que o Brasil, né? E ele ganhou o Prêmio Laureus, que é o Oscar, né, do esporte. Ganhou 3 vezes, 2008, 2002 e 2016. Certo? Acho que no Brasil, só 3, além dele, tem. Para o paradesporto, não. Mas para o esporte é o Pelé,
é o Ronaldo Fenômeno e o Bob Burnquist, que é do skate. Esses três têm um prêmio Laureus cada um. Daniel tem três. Imagine, tem um cara, é um fenômeno, né? Ele, sim, vamos dizer, Daniel Fenômeno. Então, é muita capacidade. E vamos para outro slide, que aí eu vou falar sobre os Jogos Olímpicos. Então, ali, veja, pegando essa última edição de Tóquio, né? Olimpíadas e Paralimpíadas. Nas Paralimpíadas, nossa, ali eu troquei. O negócio, na verdade, está invertido ali. O símbolo era para estar na esquerda. Mas ali nas Olimpíadas, o Brasil ficou em 12º lugar, com 7 de ouros, 6 de prata e 8 de bronze. Então, dá aí, ali está tampando, mas dá 15, 21 medalhas. Enquanto que nas Paralimpíadas, o Brasil ficou em 7º lugar, né? 22 medalhas de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. O Brasil, desde que o Brasil participa das Paralimpíadas, ele sempre ficou em melhor colocação e trouxe mais medalhas. Então, quer dizer que a gente. Será que a gente é mesmo mais incapaz do que uma pessoa sem deficiência? Eu acho. Aí está dizendo que não, né? Está dizendo que a gente sempre é mais capaz. E sempre foi, certo? O negócio é você oferecer condições, certo? Você ter condições. Porque mesmo pessoa sem deficiência, se não tiver condições, ela não vai conseguir alcançar seus objetivos. Então, a gente precisa que nos dê condições. Quando não nos dá condições, a gente consegue. Meu primeiro emprego, depois da lesão, foi numa empresa de telemarketing, certo? Ali a empresa não tinha acessibilidade, certo? Então, eles criaram um programa que eles forneciam computador e linha telefônica para você trabalhar de casa. Era um home office, né? E ali foram umas 10 pessoas com deficiência. Eu sabia que não ia gostar disso, né? Mas eu fui, porque era o meu primeiro emprego. Até meus colegas falaram, vai, aceita. Se for para lamber o chão, aceita, porque se eles veem, quando vem uma pessoa com deficiência que nunca trabalhou, elas vão ver, vão pensar que você é incapaz. Agora, se você, uma pessoa com deficiência que já teve uma passagem de trabalho, aí eles vão ver de outra forma. Então, eu aceitei o conselho dos meus colegas mais experientes e fui, mas sabendo que esse emprego eu nunca ia querer seguir, né? Fiquei 6 meses, mas tinha colegas ali, tinha um colega, ele era tetraplégico, e só que ele tinha um vozeirão, a gente brincava que ele era radialista, né? E ele tocava instrumento, ele tocava trompete. Então, imagina a potência vocal dele. Ele foi um dos campeões, né, de vendas da empresa. Era um tetraplégico. E ou mesmo outros que podiam não ser exatamente o melhor, mas eram muito esforçados. Então a empresa viu porque ela fez essa ação pela lei de cotas, né? Então eles pensaram, mas que lei de cotas nada, né? Esse pessoal trabalha e trabalha muito bem, eu vou contratar mais, né? Então eles passaram a ter um outro olhar da pessoa com deficiência, porque enxergaram, né, das nossas capacidades, deram condições e colocaram e conseguiram verificar nossas capacidades. Vamos para o outro. Esse também é um outro exemplo, né? Stevie Wonder, o cantor cego, ele
25 prêmios Grammy Awards. É muito prêmio, né? Esse é praticamente o Oscar da música. 25 prêmios. Nossa. Então é para ser um cara muito bom. E fora isso, ele tem muitos prêmios. Mas ele também ganhou um Oscar, né? No filme Dama de Vermelho, a música I Just Call to Say I Love You. I just call to say I love you. Então ele ganhou um Oscar. Imagina, 25 Grammys e mais um Oscar. É para ser um cara muito bom. E o que a falta de visão, a cegueira dele impede de alguma coisa? Não, não, impede de nada, né? Ele, você dando condições, ele adaptando também a sua vida, né? Porque às vezes a gente tem nosso próprio jeito. Às vezes o jeito que eu faço alguma coisa, por exemplo, colocar a cadeira de rodas, né, no carro. Eu dirijo, eu tenho carro, eu coloco minha cadeira de rodas sozinho no carro. O jeito, eu vejo, o jeito que eu coloco, às vezes é diferente do jeito de outros colegas. Mas aquele é meu jeito. Eu até posso falar, olha, eu faço desse jeito, porque eu acho o meu jeito melhor do que alguns. Aí eu dou alguma dica, mas a pessoa faz, se achar que minha dica é válida, então que tente também. Mas cada um tem seu jeito. E até esse negócio, né, de auxiliar, de auxílio, é um exemplo também que eu dou na questão da ajuda que muita gente, né, quando estou colocando, tirando a cadeira, vem, para ali para me ajudar. Fala, você quer ajuda? Né? Eu falo, não, não, não precisa. Sabe, porque esse processo de colocar a cadeira, eu levo menos de um minuto. Com ajuda, eu levo aí uns 5 minutos, porque as pessoas não sabem. Elas têm boa vontade, mas às vezes não sabem como fazer, daí elas ficam perdidas. Aí vamos dizer que eu tenho que ensinar ela como tira a roda, isso, aquilo, e às vezes, quando elas vão colocar a parte metálica, a armação, dentro do carro, bate no carro, daí risca o carro, risca a cadeira. Então, quando vem alguém assim, oferecendo ajuda, daí eu falo, não, não precisa. Mas se insiste, porque eu já vi também de pessoas que ficaram magoadas, né? Vamos dizer assim, da recusa. Eu falei, eu fui ali com tanta boa intenção e a pessoa me descartou. Então eu falei, nossa, então vou fazer de um jeito diferente. Se a pessoa, eu falo, não, não precisa. Mas se ela insistir, eu falo, você já fez isso alguma vez? Geralmente a resposta é não. Falei, então eu vou te ensinar, fica olhando para você aprender como faz, porque na próxima vez aí você já vai sabendo, né? Então daí eu faço e por incrível assim que pareça, ah, as pessoas não ficam surpresas quando eu tiro a roda da cadeira. Com facilidade, é só apertar um botão e puxar. Fala, nossa, a roda sai. Falei, mas isso já é um sistema, praticamente quem usa cadeira de rodas, esse é um sistema muito simples, barato, né, vamos dizer assim. Então, quem usa a cadeira de rodas permanentemente tem que ter esse sistema, né? Praticamente todas as cadeiras, só aquelas mais rudimentares, assim, aquelas de ferro, de hospital, aquelas não saem, mas se é para o seu uso do dia a dia, esse negócio já praticamente já vem implantado na cadeira. Acho que nem te pergunta se você quer ou não, né? O negócio já vem de fábrica. Então, vamos para outro slide. Aqui uma coisa, vai ter um vídeo aí falando, né? O tema é reveja seus conceitos, né? Da forma como a sociedade, as pessoas às vezes enxergam a pessoa com deficiência. Eu vou passar só um, né? Mas são quatro ali. Depois, se quem quiser ver, buscar reveja seus conceitos
ali no YouTube vai encontrar. Tem o para pessoa com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Esse daqui é para pessoa com deficiência intelectual. Consegue colocar o vídeo? Oi! Boa noite. Boa noite! Quer que ajuda? Não precisa, cara. Obrigado, viu? Ah, Muito tá obrigado bom. mesmo. Você tá sozinho? Cadê o papai? Eu acabei de sair do trabalho, meu. Ah, tá bom. Desculpa, viu, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Mas eu não sei o que eu queria. A minha mulher sempre esquece de comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. Boa noite. Até mais. Então, você vê como às vezes as pessoas, né? De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não. Um tratamento infantil, né? Fala, oh, tudo bem, que ajuda. Eu lembro que eu não me aguentava assim, tem uma amiga, ela tem osteogênese imperfeita, né? É chamado também ossos de vidro, mas que a pessoa fica com uma estatura muito baixa, parecido, vamos dizer, o pessoal pode confundir com nanismo. E daí, quando eu saía às vezes com ela, o pessoal vinha fala, nossa, que bonitinho, olha só que coisa fofinha, ai, que gracinha. Tanto que às vezes eu brincava com ela, ficava chamando ela de gracinha, né? Porque essas pessoas, ai, que gracinha. Então, as pessoas às vezes subestimam, colocam, né? Esse, essa pessoa com deficiência, ela é casada, ela mora sozinha, sozinha não, né? Com a esposa, não sei o quê, e faz as coisas sozinha, né? Não precisa de ajuda. É claro que você tem é, uma pessoa com síndrome de Down, você tem variações, muito também aí da forma como você foi criado, foi tratado, né? Uma vez esqueci o nome agora, mas foi um reality show, né? Cromossomo 21, agora não lembro exatamente o nome, mas era com várias pessoas com síndrome de Down na casa, dividiram em 3 grupos e passaram tarefas para ela fazer, tarefas do cotidiano. Então, eles tiveram que fazer uma comida ali para todos ali. Então, tiveram que ir no supermercado, fazer as compras, cozinhar, e depois lavar o prato e tudo mais, né? Um deles ali, depois que ele lavou o prato, isso daí até passou no Fantástico. Ele começou a chorar ali, que ele nunca tinha lavado um prato. Mas acho que isso daí, por que ele nunca lavou um prato? É porque os pais, depois, acho que no final desses documentários também teve depoimento dos pais que, vamos dizer, admitiam que realmente tratavam o filho de uma forma muito protegida. Então, ele já tinha não sei quantos anos, ele não era velho, mas também, sei lá, tem seus 18 anos, 20 anos, até 18 anos ele nunca tinha lavado um prato, né? Você não pode fazer isso com as pessoas, né? Com o seu filho, principalmente, você está fazendo um mal para o seu filho. E mesmo para as outras, no trabalho, na escola, né? Como eu falei na questão do esporte, fala, se vira, você desce e sobe da sua cadeira sozinho, né? É, é, para a gente pegar essa independência aí de dar o valor a nós mesmos, né? Quando a gente, frente a uma dificuldade que a gente consegue vencer, dá uma autoestima, levanta a autoestima, né? A gente tem um orgulho daquilo que a gente conseguiu fazer, né? Então, várias situações, às vezes o pessoal se engana, né? De como
como lidar com as pessoas com deficiência. Uma vez, né, num trabalho que eu estava fazendo, assim, de um treinamento num hotel, a pessoa da recepção falou, ele me contou uma história. Você falou, uma vez veio uma garota aqui em cadeira de rodas e daí eu peguei, ajudei ela, levei, empurrei a cadeira de rodas até o quarto. Nossa, como ela ficou feliz, ela ficou alegre, agradeceu e tudo mais. Ele falou assim, então, acho que é esse o jeito, né, de se tratar uma pessoa com deficiência, um cadeirante. Então, uma outra vez, foi um rapaz ali, e ele falou, ele já foi para fazer isso, foi ali empurrar a cadeira dele até o quarto. E daí o cara falou, não, que é isso? Que você está me empurrando? Eu falei, deixa, me fala onde é que eu vou sozinho. Então, daí ele perguntou assim, eu falei, o que eu faço? Um agradeceu e o outro não quis me ajuda. Fala, pergunte para a pessoa, fala, você quer ajuda? Fala, se essa pessoa não quiser ajuda, deixe ela, né? Eu mesmo ali aqui em São Paulo tem um shopping, acho que foi o primeiro shopping de São Paulo, quem sabe um dos primeiros do Brasil, o Shopping Guatemi. Ele tem uma rampa grandona ali, certo? E uma vez no começo ali, depois da lesão, eu queria ir ali nesse shopping, porque é meio perto de casa. E eu queria subir aquela rampa, certo? Ia ser uma tem elevador lá, se eu quisesse. Mas eu queria subir aquela rampa. Sabe que eu não conseguia, porque as pessoas vinham me ajudar e praticamente não admitiam, assim. Falei, que isso? Para que você se esforçar? Não, e vinha me empurrando meio forçadamente, assim. Então, eu não conseguia subir aquela rampa sem interferência. Sabe quando que eu consegui? Foi quando eu fui assistir um filme, e era um filme que acabava ali depois das 10 horas, né, que quando fecha as lojas do shopping. Então, quando eu saí da sessão do filme, o negócio já estava praticamente tudo fechado. Até o shopping já estava fechado, né? Ele só estava para a entrada. Aí eu falei, agora que eu vou conseguir subir esse negócio sozinho. E daí eu fiz, e foi uma vitória para mim. Então, a gente tem que... Porque as pessoas não aguentam... Eu tentando subir essa rampa, você me vendo, ia ver realmente eu me esforçando ali com dificuldade, muito difícil, uma cara de esforço, de sofrimento. Então as pessoas falam, não, que isso? É a mesma coisa, sei lá, você ir para academia. Não tem aqueles caras que estão forçando ali e estão soltando berra. Você vai ajudar aquele cara? Fala, não, deixa que eu ajudo você a levantar. Não, né? O cara, ele tem que fazer a conquista dele. E era mais ou menos a mesma coisa, assim. Ninguém me deixava eu fazer minha conquista, né? Eu tive que fazer um outro jeito, até me acostumar. Hoje em dia já subo aquela rampa praticamente na velocidade. Na descida, então, eu saio voando ali. Mas eu tive que fazer de um outro jeito porque as pessoas tinham pensamentos diferentes, né, sobre as coisas que eu queria fazer mesmo, eu falando, não quero ajuda. Vamos para um outro. Bom, aqui eu vou colocar algumas questões, né, que eu coloco da acessibilidade. Deixa eu só ver, eu tô... Que horas são aí? Negócio para ver mais ou menos o horário. 2h05. 2h05? Nossa, então já... Já estouramos, mas pode terminar. Não, vou colocar bem rapidinho, assim. São quatro conceitos, né, que eu coloco para ver acessibilidade. Que quando o pessoal fala acessibilidade, como disse, vão pensando na norma, logo na norma e na parte física.
É claro, tem a parte física, que é a acessibilidade arquitetônica. Então, você vê rampas, inclinação de rampa, largura de portas, tudo isso, um banheiro largo, às vezes um banheiro em shoppings, assim, banheiro acessível exclusivo. Exclusivo porque aqueles banheiros acessíveis que estão no banheiro coletivo, às vezes tem pessoas com deficiência que precisam, tem acompanhamento, cuidador, que precisam de ajuda para fazer os procedimentos. E se a pessoa, esse cuidador, seja, por exemplo, uma mulher cadeirante com um cuidador homem, negócio, ou com, pode ser um marido, como é que o marido vai entrar com ela no banheiro feminino, no coletivo feminino? Ou como ela vai entrar com ele no coletivo masculino? Então, para isso servem os banheiros exclusivos, né, acessíveis, que são unissex, né, como esse da foto. O outro slide. Outro ponto são as tecnologias assistivas, né? São os equipamentos. Então, a plataforma do ônibus, o braille, várias outras questões, elevadores, que são auxílios, são equipamentos para auxiliar na acessibilidade. Uma vem da estrutura do lugar, outras são de equipamentos. O próximo. Do atendimento inclusivo, das questões de relações, não precisa ser só um atendimento, mas uma relação que você tenha com seu colega, né? Um colega familiar, um amigo de trabalho, um amigo de escola, estudo, né? De você, como você se relacionar com ele, né? A gente deu aqui alguns exemplos, né? De como você se relacionar, tratar, né? Ou até mesmo brincar, fazer brincadeiras, né? Você pode até fazer brincadeiras relacionadas à deficiência, né? O negócio não tem aí o humorista que faz, né? Geraldo Magela, ele brinca direto, né? Com a deficiência dele. Então, aí você tem que conhecer, né, a pessoa para saber até que nível você consegue fazer isso, a intimidade, tudo mais. E da forma como você trata ela. E o outro slide, que eu falo que é a questão da informação. Muitos lugares, né, às vezes tem acessibilidade, mas não informam. Isso daí é uma igreja lá na Espanha. A entrada é por uma escada, mas ele tem ali uma sinalização falando que tem acessibilidade e aonde está ela. Né? Muitos lugares eu vejo às vezes tem acessibilidade, mas não tem isso informado. Você procura ali no site, não tem nada. O Teatro Municipal daqui de São Paulo, ele é assim, uma escadaria, é mais ou menos assim, uma escadaria, ele tem uma acessibilidade que fica numa porta lateral, mas fica escondida, né? Quem não conhece não sabe que ali tem, porque não tem informação, não tem no site, não tem uma placa, não tem nada. Então, como é que a pessoa vai saber que aquilo é acessível? Às vezes o pessoal vê aquela escadaria, desiste e vai embora, né? Então, se perde muito com a falta de informação. Então, são esses mais ou menos os 4 pilares assim que eu coloco para você ter uma boa acessibilidade, né? Para a questão de eventos, você está fazendo evento, você informar que evento tem acessibilidade. Se não, né, o Rock in Rio, como eu citei, tem gente é mais corajosa, fala e vou enfrentar, mas tem gente que vê que se não tiver acessibilidade, eu quero ficar horas ali dentro e não tem um banheiro acessível, fala, então não vou. Então as coisas precisam estar bem informadas. E acho que a gente já finaliza. Esse daqui é só um curso que eu falei, né, que eu criei para quem quiser saber, aprender mais sobre acessibilidade. Eu sei lá no meu site, no próximo slide tem as informações, né, meu site, meu e-mail, meu telefone, ali minhas redes sociais,
Ali só das redes sociais, Instagram, eu posto coisa todo dia, informações, curiosidades e tudo mais. E no meu, acho que os três principais ali, o meu blog, né, o meu site, o Instagram e o YouTube. Nesses três, os outros, Facebook, LinkedIn, eu uso mais para replicar o que eu posso de coisas nesses três canais, né? E lá tem bastante coisas que também vocês, para terem curiosidade, coisas, aprenderem coisas sobre acessibilidade e inclusão, já é alguma coisa muito boa. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, aí o que aconselho é realmente fazer um curso ou coisa parecida. Então, bom, a ideia às vezes era deixar perguntas, mas a gente já passou até do tempo, mas aí fica com vocês. Se vocês ainda tiverem tempo e quiserem fazer perguntas, eu respondo. Senão a gente encerra por aqui e fica meus agradecimentos. Obrigada a você, Ricardo. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer agora, der tempo, a gente teve um pessoal que teve que sair, porque sabe como que é, tem reunião atrás de reunião. Mas se alguém tiver alguma pergunta para fazer aqui, pode fazer. Se também depois quiser mandar pergunta para mim, eu converso com o Ricardo mais depois, a gente responde por e-mail, fiquem à vontade também. Acho que não tem pergunta, Ricardo. Então, eu gostaria de Certo. agradecer pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua história, abrir seu Bela, coração, contar. Ah, tem alguém falando. licença, é a Samara. Eu estou no carro, mas eu estou participando e eu gostaria de fazer uma pergunta. Ricardo, boa tarde. Eu tenho uma prima que ela nasceu com a coluna exposta, então ela é cadeirante, tem 10 anos hoje, e ela passou pelo processo da ACD e tudo mais, e está em constante desenvolvimento, né? Mas é uma condição diferente, que hoje ela está desenvolvendo a mobilidade das mãos, né? E Uhum. das demais partes do corpo. Porém, existem diferentes, como eu posso dizer, situações. Então, às vezes, tem pessoas que precisam de ajuda e você, por exemplo, mostrou que a situação ela não te abateu, né? Você busca se desenvolver constantemente e se desafiar. Mas a gente tem diferentes pessoas, diferentes situações, e como saber, diante de uma situação, se você, por exemplo, vê uma situação, você acha que você poderia ajudar, você tenta ser educado, mas eu entendi que em certas situações isso atrapalha a pessoa. Como saber se a pessoa realmente precisa de ajuda ou não em determinada situação, sem ofender ou sem atrapalhar, sabe? É, o negócio é você perguntar, né, para a pessoa, assim, se ela precisa de ajuda, se ela quer ajuda, né? E às vezes ela quer fazer aquilo sozinha, ou essa coisa da ofensa, né? De, é uma coisa muito particular também, né? Não tem uma regra. Sim, A mesma pergunta que você fazer para mim pode não ofender, para outro pode ofender, né? Então, não tem exatamente muito como saber. Às vezes é arriscar, vamos dizer assim, e você está querendo sim, ajudar, e para quem pessoas mais evoluídas, né, já mais maduras, vamos dizer assim, negócio mesmo já não se ofendem, né? Negócio tentam, mesmo com perguntas, qualquer tipo de pergunta que você fizer para mim, né? Tem pessoas, por exemplo, que ficam muito curiosas em relação à parte sexual da pessoa com deficiência. Pode perguntar, não tem problema não. O negócio a gente não se ofende e acha até legal da pessoa ter interesse em querer saber. Quem sim, sabe no começo, ainda aprendendo, né, ainda passando por esse processo de maturidade, quem sabe possa se incomodar com alguma coisa. Mas também se não tiver esse, esse episódio, vamos dizer, para ela passar por isso, ela não vai amadurecer. Então pense na sua cabeça que
tenha a consciência tranquila. Aí tudo que, mesmo que ela possa se ofender, possa não gostar, a sua intenção nunca foi uma intenção ruim. Então, não... Perguntar é a melhor opção, né? Hã? Perguntar seria a melhor opção, se a pessoa quer Perguntar a melhor ajuda ou não, ao opção. invés de chegar fazendo, né? E atrapalhar. Não. Chegar fazendo não é bom, a não ser que você já conheça a pessoa, né? Então, quem me conhece, o negócio quando, vamos dizer, tem uma rampa muito grande, muito íngreme, que eu vou lá e o negócio já estou conseguindo, não tô tendo muita dificuldade, sabe que ali já é uma hora que eu vou aceitar uma ajuda para subir essa rampa, né? Se não, para outros lugares, não. Uma ajuda para empurrar minha cadeira num lugar liso, negócio, na verdade, não me ajuda, né? Então, aí você vai conhecendo. Quem você não conhece, o negócio é arriscar, assim como, sei lá, pensando em qualquer outro tipo de pessoa. Uma pessoa, mesmo uma pessoa sem deficiência. Qualquer ajuda que você possa dar a uma pessoa que você não conhece, quem sabe ela possa não gostar também, não é? Então, é um risco. Tá certo. Muito obrigado pela resposta, excelente. Obrigado por todo o conhecimento compartilhado e obrigado, Mel, por proporcionar essa oportunidade para a gente. Eu que agradeço. Obrigada a você, obrigada a todos que participaram, então, hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fala comigo, eu falo com o Ricardo. Tenho aqui também todos os contatos do Ricardo, é facinho entrar em contato com ele, do jeito que a pessoa preferir. Muito obrigada, Ricardo. Eu agradeço, espero ter sido uma experiência, passado o conhecimento. Ainda tem bastante coisa aí para passar, mas como falei, quem quiser me siga ali, vai ter bastante coisa ainda para consumir, para aprender. Isso, e o curso também, eu já fiz o seu curso, quem quiser entrar lá no site Você fez meu curso? eu fiz. É Tá. muito legal, acho que vale a pena para todos nós. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau, gente, boa tarde. Tchau, tchau.